E apenas lembrando, né, Mauro, você falou aí sobre essa diferença, né, dos jogos entre Flamengo e Atlético Paranaense nos últimos. Você falou aí 2 vitórias do Atlético Paranaense, se eu não me engano, nesse período. E vale lembrar, uma foi com aquele lance ali que foi falta clara no Santos, né, no finalzinho do jogo. Então, talvez nem seria derrota, que teve aquele lance ali que o Santos, o goleiro do Flamengo, então, é chutado, né? Teve o pênalti do Isla que não foi, naquele 1-0. Teve isso também. Mas aí não tinha ninguém lá dando xilique, lá, chororô, essa coisa mais chata, né, cara? E Exatamente. o dirigente lá, depois na coletiva também. Cara, o Daronco deu um pênalti de VAR aos 40 e tantos minutos. Se ele quisesse prejudicar o Atlético, ele não daria o pênalti, gente. Não, foi a queima-roupa, a distância muito curta. Minha interpretação é que o Davi Luiz tentou tirar o braço, então colocaria na súmula até se quisesse. E não estaria totalmente errado, ia ser uma discussão. Porque o lance é interpretativo. Repito, eu acho que ele acertou ao marcar. Mas se o árbitro não quiser marcar alguma coisa contra um time, ele não marcava aquele pênalti. Simples assim. E era praticamente o lance para matar o jogo, né? E não foi porque o Atlético permitiu ao Flamengo 2 cabeçadas dentro da sua própria área. Na segunda, a bola foi pro gol. Antes de dar o bom dia para o André, né, já que a gente está falando só de arbitragem, só ler aqui rapidinho alguns superchats que tem gente falando sobre isso. Primeiro, o Canobre tá aqui, ó. Tem um lado positivo desses desfalques do Flamengo. Parece. Peraí. Cara, eu odeio quando esse negócio cai. Parece que aquela raça e superação que a gente fez, que a gente ama no Flamengo, está de volta. Sou fã de vocês, boa semana. Obrigado, Canobre. Inclusive, esse é um ponto que eu vou querer conversar com o André, até porque o André falou isso na coluna também. O Blackout. Mauro, por favor, assista o vídeo O Sombrio Iceberg da Libertadores. É do canal Storbel Futebol Carioca. Meu sonho é que você veja. Não sei se é dele o vídeo. O Cleiton, espero a reação do Rossi quando estivermos perdendo. O Fabrício Bruno já estava desanimado e o Rossi dando dura para subir para o ataque. Isso é o Flamengo. A gente vai mostrar esse trecho do vídeo do Rossi, tá bom? O Thiago, o que vocês acham do jogo do Ortiz? Minha opinião é questão de tempo para virar titular. A gente, inclusive, no título, aí na chamada da live, a gente elogia, né? Mas eu vou querer a opinião do Mauro também e do André. E aqui, só para completar a questão da arbitragem, eu deixei até por último o superchat do Alexandre Boldox. Sou editor, professor, e o frame foi da bola recebida. Tá falando aqui do lance do pênalti do Gabigol. Que feira livre, né? Feira livre, né? Até reparei o Gabriel falando assim, a bola vem de outro. Mas, enfim, a questão que tem, o que você falou, né, Mauro, do frame, né, cara, que não dá para ele ter muita certeza. Enfim, e aí me surpreendeu, seria um elogio, né? Porque é um lance para mim que é bem complicado, e eu acho que tinha que ver certinho a questão do frame, mas foi decidido também de forma rápida, né? Você vê que ele quer rapidinho. Eu nem consegui ver as duas linhas ali. Depois que fala, não, bota a linha para TV, mas não tinha visto as linhas quando ela fala, não, pode confirmar impedimento. É o que o André falou, né, Mauro? É uma feira ali, é difícil, né? Chegar a uma conclusão lógica ali, né? Eu acho que o erro está na hora que ela fala. Esse é o ponto de contato, não era aquele ponto de contato. Ele não toca na bola ali, ele só consegue tocar com a sola da chuteira. Tanto que o Luiz não consegue chutar a bola. Se a bola tivesse um pouquinho mais próxima, ele daria um bico na criança e mandava para dentro do gol. Ele não ia dar um peteleco. Ele relou da bola com a sola da chuteira apenas. Se a bola está mais pertinho do Luiz Araújo, ele conseguiria chutar com mais força. Ia para dentro do gol, provavelmente. Então, aí eu não sei se o frame correto, que é um pouquinho depois, se daria condição ou não ao Gabriel. Aí realmente. Muito provavelmente, né? Porque mas o corpo do Thiago Heleno estava caindo. Quando ele caísse, a cabeça dele ia dar condição. Muito provavelmente. Exatamente. Então ele tem tem um erro, claro, né? Agora o desfecho, né? Então, assim, cara, ficar reclamando que aumentou, que ele deu 20 segundos a mais do que prometeram depois da série, tudo é uma bobagem colossal. O Atlético tem que agradecer porque não perdeu. André, bom dia, meu amigo. Eu ia começar com outro assunto com você, mas já que a gente está falando desse, pode dar a tua opinião também sobre a feira aí, que foi o VAR. Eu ainda fiquei com uma impressão, mas é só impressão, né? Que eu esqueci o nome da menina do VAR.
ela fala assim, o ponto é a cabeça, mas tem uma imagem que vai para a TV que parece muito mais pegando o ombro do Thiago Heleno do que na cabeça. Eu não sei se você reparou isso também. Então, enfim, aí as pessoas me perguntaram, você achou que foi? Eu não consigo nem tirar a conclusão, não consigo nem afirmar nada ali, por tudo ali que eu vi. André, bom dia, meu amigo. Bom dia, Alain, bom dia, Mauro, bom dia aí, Felipe na produção, bom dia a todo mundo, chegando aí, dando like, e principalmente fazendo a sua inscrição. Estamos quase chegando aos 98 mil inscritos. Então, se você puder fazer sua inscrição aí, tá aqui com a gente agora nessa live, faça a sua inscrição que você vai ser notificado, né, de todos os nossos vídeos, lives, cortes das lives. Então, faça a sua inscrição. Bom, aquela confusão ali, né, cara, uma gritaria, que eu fico bobo como é que eles conseguem chegar a alguma conclusão de alguma coisa e acabam chegando a essas conclusões confusas, digamos assim, né? A arbitragem não tem muito o que dizer, cara, assim, total falta de critério. Num jogo, esse lance é pênalti, no lance do Davi Luiz é pênalti, no outro jogo não é. Qual é o frame? Porra, é da cabeça de quem tá lá traçando e tal. Deveria ser automático, como já é na Europa, né? Impedimento é automático e acabou. E tem um software que faz isso lá com a precisão, se bem que, de repente, compro até um software que não é tão preciso assim, né? As coisas aqui são estranhas, né? Sem querer colocar suspeita sobre a arbitragem nenhuma, mas são ruins, né? Dentro da cabine, lá no campo, todos eles são muito ruins, são muito fracos, né? E o tempo de desconto foi até pouco, né? A paralisação desse gol, a paralisação do pênalti, já dava 8 minutos. Já daria 8 minutos, fora substituição, etc, etc. Reclamar por causa daqueles segundos ali, ele vai reclamar para poder mascarar o Cuca, para poder mascarar a falha absurda da defesa dele 2 vezes. Hoje é muito raro você ter um escanteio que você bate direto para aquela região ali na entrada ali da pequena área e o jogador aparece totalmente livre para finalizar. Consegue ganhar fácil do marcador e cabeceia. Uma o goleiro fez milagre, na outra não tinha como salvar, né? Mas aí é mais fácil falar da arbitragem, né? E sobre o Flamengo, agora eu vou falar, permitir falar como torcedor. Há muito tempo eu não me sentia representado dentro do campo, em termos de vontade, espírito competitivo, não se entregar, porque ontem era a coisa mais fácil do mundo. Se entregar depois daquele gol, já estava a desculpa toda pronta, estávamos muito desfalcados, estava até sem o nosso treinador na beira do campo, saiu o gol no final, né? Aí reclamava do pênalti, dava aquela lamentada e pronto, acabou, perdemos 3 pontos perdíveis na tabela e tal, mas não, tomou o gol aos 46, quando o Fernandinho bateu, 46 minutos, o Flamengo amassou o Atlético até empatar. Atacou, Rossi empurrando o time para frente, jogadores tentando de todas as formas, e isso com 11 desfalques. E talvez tenha relação direta isso. A dificuldade, a adversidade está fazendo com que esses jogadores procurem se superar. O Gerson e o Fabrício Bruno jogaram no sacrifício contra o Grêmio, e ontem todo mundo dando tudo de si. O Léo Ortiz saiu quando não aguentava mais, né? Aliás, fez uma grande partida. Então, assim, foi uma partida que a gente não via há muito tempo do Flamengo, né? Quer dizer, o Flamengo lutou para não perder um jogo em que todas as desculpas estavam prontas e tinham até a sua razoabilidade, né? Afinal, eram 11 ausências quando o Flamengo empata o jogo. 11 mudanças forçadas, 5 da convocação, Ayrton Lucas e Ala, que já estavam lesionados antes, aí Cebolinha e Igor Jesus, que ficaram lesionados para esse jogo, e o Bruno Henrique, que passou mal, e o Léo Ortiz, que sentiu a coxa. 11 jogadores. Um time inteiro. E o Flamengo se virou para conseguir empatar, lutou até o último segundo e conseguiu ir com o menino da base, né? Que para simbolizar mais ainda, né, essa superação. O banco formado pelo Gabigol e garotos da base.
E esses garotos entraram, lutaram. O Vitor Hugo não jogou bem mais uma vez, mas lutou, estava lá no bolo lá dos que se entregaram, do que tentaram o tempo todo. E o Flamengo conseguiu esse empate. Então é aquilo que eu escrevi na coluna, né? Vai forjando um caráter que não existia. Não existia. O time que foi eliminado para o Olímpia na Libertadores é a antítese disso. Foi a antítese do que aconteceu ontem. Foi o time que foi se entregando ao longo do jogo. Estava com a classificação na mão quando fez 1-0 e foi se entregando ao longo do jogo até o momento final lá do terceiro gol, aí acabou. Ontem não. Ontem foi o contrário, total. E acho isso um sinal muito bom. Não que não seja obrigação, a obrigação é essa. É o que deve ser. Essa luta, essa entrega. Mas não vinha acontecendo. Né? Talvez por uma certa soberba e tal. E agora, diante das dificuldades, o Flamengo está entendendo que só na superioridade técnica não vai ganhar. Vai precisar pelear, lutar. Ainda mais num jogo como o de ontem. Né? Tudo que o Mauro falou, né? O Atlético se mobiliza, é final de Copa do Mundo para eles, ainda mais com o Cuca e tal. Então o Flamengo, todos eles babando de ódio e tal. E o Flamengo encarou aquilo tudo com todas as dificuldades. O Atlético nem fez um grande jogo, nem o Flamengo também não fez um grande jogo. O Flamengo tirou a velocidade do jogo e conseguiu controlar minimamente também, porque o Atlético não conseguia criar praticamente nada. E acabou o empate sendo justo ali, mas se tivesse que ter um vencedor, seria o Flamengo. Com esse gol aí, se faz esse gol do Gabigol, se de repente o frame é outro, medem lá e pum, gol, acabou. Eu duvido o Atlético empatar. Eles iam entrar em parafuso ali, ainda mais tomando um gol do Gabigol, aquela gente lá ia enlouquecer total. Acho que eles iam se jogar lá de cima. De ódio do Gabigol e do Flamengo. E o Flamengo, enfim, foi o que aconteceu e o que a gente, eu pelo menos posso dizer, meu lado torcedor, esperava há muito tempo isso. A última vez que eu vi, engraçado, né? Precisa estar todo desmantelado para demonstrar esse tipo de coisa. A última vez que eu vi isso foi naquele empate com o Palmeiras lá, da pandemia. Você vê o time lutando contra as suas dificuldades para se superar e tal, num jogo difícil, num campo hostil e tal. Botou a garotada e os garotos se superaram, junto com o Pedro e com a Arrascaeta. Ontem foi a mesma sensação, o mesmo espírito. Né? Espero que esse espírito se mantenha para os próximos jogos e principalmente se mantenha para quando tiver tudo bem, do elenco completo e tal, porque disso aí o Flamengo não pode abrir mão disso. Tem que ser a premissa. Não pode ser a diferença para o Flamengo. A vontade, a garra, a entrega tem que ser a premissa. É a primeira coisa que tem que entregar. Pré-requisito. E não o que vai tornar o time diferente. Não, o que vai tornar o time diferente é a capacidade técnica, como sempre foi, como era o Flamengo do Zico. A parte técnica fazia diferença, mas vontade era a primeira coisa. Só você conversar com todos os jogadores daquela época e de tantas outras épocas. Né? É isso que se espera do Flamengo. E o Flamengo vinha faltando nesse tipo de sentimento, de espírito, de caráter. E ontem teve. Então foi um jogo não é por acaso que a gente viu na rede social tanta gente feliz, tanta gente orgulhosa, parecia que o Flamengo tinha ganhado o jogo. Mas por quê? Porque pela primeira vez olharam para o campo e viram o Flamengo. O que é o Flamengo e o que tem que ser o Flamengo. Aquilo que a gente via antes, estava com a camisa do Flamengo, conquistou títulos, ok, mas nos seus momentos de desleixo era de revoltar qualquer torcedor. Ontem foi diferente, eu espero que seja diferente daqui por diante.